Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhassi, todas as semanas aqui com vocês sobre um tema, sobre a espiritualidade, sobre a nossa vida, sobre o autoconhecimento, enfim, sobre o que tem de melhor sobre nós mesmos e sobre o universo. E hoje estaremos juntos aqui com um assunto bastante interessante, que é o ciclo reencarnatório. É o momento de nascer, viver, morrer, estar do lado de lá, planejar, voltar. Enfim, vamos falar um pouquinho desse ciclo por inteiro. Antes de mais nada, Andréa, boa noite. Como é que você está? Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Eu estou muito bem. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de os temas mais variados, mas sempre trazendo boas informações. E lembrando que a gente sempre pede o like de vocês, o compartilhar, que é esta gentileza, que é esta troca que vocês fazem com a gente. Então, participem. São 2 canais, Daniel Kaltenbach e Andréa Verzenhassi. E vamos falar então de reencarnação. É um assunto que já foi conversado em alguns tópicos, pouquinho em outros temas nossos, né, inclusive o da alma, mas agora a gente vai aprofundar, como o Daniel falou, falarmos dos ciclos, o porquê ocorre a reencarnação. E é aí que eu quero começar te perguntando, por que reencarnamos? Qual é o propósito de reencarnar? Pois é, Andréa. Esse assunto é um assunto muito vasto e muito importante e que muitas vezes a gente não entende exatamente. A gente até é meio contra, fala, eu não quero reencarnar, eu não quero vir para cá, eu não quero... Enfim, a gente tem uma má percepção da realidade do universo, daquilo que realmente está acontecendo. E muitas pessoas falam assim, mas eu quero só me desenvolver do lado de lá, não preciso vir para cá, porque ninguém quer vir aqui, né? Todo mundo quer o bom, né? Quer o céu, né? Mas ninguém quer desenvolver, ninguém quer batalhar, para desenvolver justamente um amor dentro de nós. E esse é o principal motivo da encarnação. Nós estamos aqui para nos descobrir, para conseguir encontrar dentro de nós, entender dentro de nós a nossa consciência divina, para entender aquele amor divino, aquela semente divina que está dentro de nós. Mas a nossa alma que está em desenvolvimento, em crescimento, desenvolvimento de expansão de consciência, desenvolvimento espiritual, ela ainda não se descobriu por inteiro. Então nós estamos aqui justamente para parar as nossas arestas, para a gente conseguir aos poucos, entendendo o amor, conseguir desenvolver o amor dentro de nós, conseguir fazer relacionamentos com mais amor, para conseguirmos então entrar. Por que o amor? Porque Deus é amor puro. Deus é esse amor incondicional, a energia de Deus, a totalidade do universo é amor puro. Então, quando a gente não consegue expressar ainda este amor puro, nós estamos mais distantes, né? Ou seja, por assim dizer, do nosso lado para lá, nos sentimos mais distantes de Deus. Não que Deus esteja mais distante de nada, né? Nós nos sentimos mais distantes de Deus. E conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, nós vamos começando a entender mais o universo, melhor o universo e sermos seres cada vez mais altos, cada vez maiores. Hoje somos humanos, o humano ainda é muito limitado, inclusive na sua capacidade de cocriação no universo. Conforme nós evoluirmos, nós vamos ter uma liberdade maior de cocriar no universo e cocriar coisas ainda muito maiores, mas é necessário ir no passo a passo. E essa é a função principal da reencarnação. Então, a reencarnação, na verdade, me parece ser uma prova de amor do universo, da fonte criadora para conosco. Porque ao permitir essa nova, a reencarnação é como permitir uma nova oportunidade de aprendermos a se desenvolver, a desenvolver esse sentimento chamado amor. Seria isso? Perfeito, é exatamente isso. Tudo que existe na nossa vida, pessoal, é por amor. Nós estamos aqui por amor de Deus. Nós estamos nos desenvolvendo por amor de Deus. Nós sofremos na nossa vida por amor de Deus. Nós estamos felizes, porque é o sofrimento que ajuda nosso desenvolvimento. A gente tem prazeres, a gente tem felicidade por amor de Deus. Tudo é amor universal em relação a nós. Então, assim, realmente o que a gente tem que aprender a desenvolver dentro de nós é a gratidão. A gratidão por tudo isso que a gente recebe todos os dias, inclusive pela nossa própria vida e pela nossa própria reencarnação constante neste planeta. Compreendi.
E o que acontece quando a gente está nesse processo entre vidas? Desencarnei, depois eu vou reencarnar. O que acontece neste período específico? Vamos imaginar a nossa vida justamente como tudo que é na natureza. Na natureza, absolutamente tudo são ciclos. Então, tudo são ciclos, né? Que, né? Como verão, outono, inverno, primavera, são ciclos. A nossa vida é igual. Só que de ciclo em ciclo, a gente está sempre num ponto superior. Está sempre na hora que termina o ciclo, estamos sempre num ponto mais alto, no final de cada ciclo. E assim a nossa vida, a nossa reencarnação também. Quando nós morremos, saímos aqui desse corpo físico e a gente vai para o plano espiritual, muitas pessoas acham que ali nesse momento acontece um milagre, né? Um milagre assim de que a gente deixa de ser o que a gente é e a gente vira anjo, ou que, né, ou seja, uma quebra muito grande e que a partir daquele momento a gente sublimou, a gente virou anjo. Tá? Isso não é verdade. Na natureza tudo acontece passo a passo, não tem pulo, não tem pulos na natureza. Nós não vamos pular, não vamos deixar de ser humanos e virar anjos, por assim dizer, por um pulo da natureza, não. É tudo ciclo a ciclo, passo a passo. Então, quando a gente morre, existe, nós já falamos sobre isso aqui nos canais, mas enfim, mas é um assunto complexo que não vamos entrar em todos os detalhes aqui agora, mas sobre a morte, mas em termos gerais, quando a gente morre, a gente tem ainda uma continuidade da nossa vida material. Como Emmanuel disse, né, Chico Xavier, tal vida, tal morte. Porque o que acontece imediatamente após a nossa morte tem muito a ver com a vida que nós tivemos aqui, com as nossas crenças, com a frequência que a gente está emitindo. Então, a nossa vida não acaba, essa vida, vamos dizer, essa vida agora, por exemplo, de Daniel, ela não acaba necessariamente no momento da morte. Essa vida Daniel, ela continua ali. Num primeiro momento, quando nós vamos falar de uma perturbação espiritual, onde que muitas almas passam no momento da morte, onde ela, de alguma maneira, ela continua colhendo aprendizados desta última encarnação. Então, dependendo da pessoa. Então, por exemplo, nós podemos ter pessoas que estão tão apegadas ao seu patrimônio, ao seu dinheiro, às suas coisas materiais, que a hora que morrem, elas continuam aqui presas psicologicamente, magneticamente, energeticamente presas à vida e continuam aqui, junto com seus herdeiros, e às vezes vendo até os herdeiros se brigarem por seu patrimônio, depois de ter o patrimônio dilapidarem, gastar com besteira, você que guardou com tanto carinho a tua vida inteira, né? Achava tão importante, aí foi lá teu herdeiro, lá já gastou com pinga, com um carro que não sei o que bateu, quebrou, 2 anos depois já não tinha mais nada, enfim, e muitas vezes você participa disso, tudo isso como um espírito perturbado após a morte pelo seu apego, e você sofre com tudo isso. É um exemplo só entre vários exemplos. O materialista pode eventualmente não acreditar na morte e pode acompanhar o seu corpo se deteriorando no caixão, ou seja, sentir os vermes comendo o corpo. Ele pode não acreditar na morte e achar que está louco e ficar realmente num tipo de um hospício. A pessoa pode estar com frequências muito baixas de vícios de álcool, vícios de sexo, vícios de drogas, vícios de ter vontade de criticar, de maldizer, tudo isso são vícios. E esses vícios levam a pessoa para umbrais, e nesses umbrais elas ainda vão na sua consciência, a sua própria consciência está cobrando elas mesmas pela análise desses vícios, pela melhoria desses vícios, então elas sofrem em umbrais. Então nós temos várias situações onde a pessoa imediatamente quando ela morre, ela continua agora tendo a consciência do que ela fez em vida e tendo os reflexos daquilo que ela foi em vida, como se fosse um complemento de uma atividade, um complemento de uma vida. É como se aqui a gente fizesse o primeiro e o segundo tempo do jogo e lá você fizesse a prorrogação, né? Então, você ainda tem 30 minutos de prorrogação lá para você rever o que você fez aqui dentro desses quadros de perturbação espiritual. Desses quadros de perturbação espiritual, que você vai ter um momento em que ou você vai acordar, despertar, ser levado para uma colônia espiritual, se reabilitar, tomar afinal consciência de que você morreu, tomar afinal consciência daquilo que você fez, daquilo que você queria mudar.
E aí você começa a se reabilitar lá. Para quê? Para justamente chegar no momento que tua consciência, você mesmo vai dizer que é o julgamento final. O julgamento é nosso, a nossa consciência nos julga. E não tem nenhum juiz melhor do que a nossa consciência. Aí a gente fala das EQMs, das revisões de vida que acontecem. Nós temos uma revisão de vida muito clara. E essa revisão vai chegar à nossa consciência e falar, olha, eu falhei aqui, eu fui esse tipo de pessoa, eu não devia ter feito aquilo, eu deixei de cuidar de alguma coisa que eu podia ter cuidado, eu era inteligente, mas não aproveitei a minha inteligência para ajudar os outros, era rico, não aproveitei para ajudar os outros, eu fui egoísta. Enfim, cada um vai ter a sua própria vida, a sua própria consciência, e a partir de toda essa experiência, a pessoa então vai começar a programar lá no plano espiritual a sua reencarnação. E ela vai desejar a reencarnação. E que sentido? No sentido de que ela fala, eu preciso disso como remédio para curar as coisas que eu fiz errado aqui nessa anterior. E aí a gente começa o planejamento da reencarnação. Eu estou falando essa história toda de uma maneira genérica, não é exatamente assim para todo mundo, a espiritualidade tem caso a caso, mas genericamente para 90% da população mundial é dessa maneira que acontece. Bom, vou te abrir, André, antes de eu continuar aqui, para que você possa pontuar. Em que momento ocorre essa... Eu deixo de me identificar com este avatar que eu estou agora, Andréia, por exemplo. Isso seria nesse processo em que eu estou definindo esta nova reencarnação? Tá, não. Quando é que eu deixo de ser eu, Daniel, por exemplo, né? Vamos aqui, né? Cada um de nós, né? Cada um de nós deixa de ser nós nesta encarnação. Quando a gente morre, imediatamente depois, a gente continua sendo, passa por esse processo ainda de prorrogação, por assim dizer, perturbação espiritual e tudo mais. Ali, vamos pegar, a divisão é muito maior do que essa, tá? Mas vamos dividir só em dois, como se fossem só duas divisões aqui, para ficar mais fácil para entender. Uma divisão de alguém que ainda está pouco desperta, e desperta não é só despertar no sentido de entender a espiritualidade, despertar no sentido de amor, também de amor, de viver de uma maneira mais amorosa, de enxergar realmente as suas imperfeições e ter trabalhado nelas, enfim, né? Ou seja, vamos dizer, mais evoluída espiritualmente, vamos dizer assim. E uma pessoa menos evoluída espiritualmente, ou menos desperta, mais apegada à matéria, mais apegada a seus vícios, etc. Se eu sou uma pessoa que a média, tá? Ou seja, 90 e tantos por cento da população mundial, tá? Ou seja, não vamos nos enganar, é isso. Eu não sou também. Tá? Né? Enfim, é a média do mundo que nós estamos. É um mundo de provas, expiação, é um mundo, é uma escola ainda bastante básica ao planeta Terra. Então, por isso que as pessoas que vivem aqui, nós todos, somos ainda bastante básicos nesse sentido, tá? Mas, enfim, vamos lá. Então, as pessoas, ao perceberem que o que erraram, tomarem consciência, às vezes vão para uma colônia espiritual, tem uma reabilitação física, mental, emocional. Nessas colônias espirituais, elas aprendem, vão estudar. Então, tem muitos estudos nessas colônias, ainda como, vamos dizer, com Daniel, né? Ou seja, não mudou, ainda continua sendo você está nesse processo ainda, percebam, é a continuação desta vida encarnada. Então, a gente acha que a hora que morreu, começa, não, em geral, você morreu, você continua esta vida encarnada, se recuperando, passando por momentos de perturbação, tendo recuperação, indo estudar, tudo isso, como você ainda. Aí você vai estudar, vai se preparar, e vai estudar o quê? Você vai estudar 1000 coisas sobre o universo e sobre a própria vida, inclusive, principalmente, no momento em que você já tomou consciência do que você precisa numa reencarnação, você vai começar a estudar coisas relacionadas que vão te ajudar a superar a sua próxima missão. Então, esses conhecimentos, formas de ser, de trabalhar, de entender, que na sua próxima encarnação vão te ajudar na sua missão. Missão de quê? Missão de não falhar de novo como você falhou na última. Missão de superar o que você deixou de fazer, o que você fez errado na última. Então, você faz todo esse trabalho. Continua sendo você. Essa pessoa só vai deixar de ser você mesma quando você, de fato, começar o processo físico de reencarnação. Então, é a partir do... Logo antes, vamos dizer, a sua mãe vai te receber aqui, vai te receber. Então, ela engravida. Quando ela engravida, você já começa a ter um processo de reduzimento, né? Ou seja, então você começa já a se minimizar, por assim dizer, são termos, né, utilizados, para que você possa reencarnar.
você começa, então, a entrar num processo também que é gradual e depende também de espírito para espírito, mas onde você começa, então, a entrar numa perturbação espiritual também, perder consciência, começar a ficar menor para você entrar no feto, para você participar. Nesse processo de gestação, você está muito parecido como uma pessoa que está sonhando, né? A gente está sonhando à noite e a gente está lá no plano astral, mas ao mesmo tempo não está. Você está preso aqui, mas você está preso lá. Então é uma mistura, é uma coisa, é como se você estivesse bêbado lá. Não é isso, tá? Não é isso, mas vamos dizer, né? Que você é bêbado lá, é a mesma coisa. Você volta para cá, você está meio aqui no feto, mas ao mesmo tempo você não está aqui, você está lá. Então você tem uma liberdade para sair, mas você já não tem mais uma consciência plena. Enfim, você começa esse processo todo, que é um processo de reencarnação. E é aí que você começa a perder sua identidade anterior. É nesse processo de minimizar que você começa a perder, você começa a esquecer quem você foi, você começa a ter os filtros, você começa a encarnar um novo avatar, uma nova personalidade, uma nova pessoa. E quando você, então, nasce, esse processo de reencarnação já está muito mais evoluído. Você, até os 7 anos de idade, ainda vai estar nesse processo de reencarnação, então você ainda pode lembrar coisa que está passada do teu avatar anterior, tem crianças que lembram, tem crianças que vão, né, relatar vidas anteriores. Por quê? Porque ainda está nessa confusão, e com 7 anos de idade, essa porta se fecha, você está totalmente reencarnado, totalmente dentro do novo avatar. Então, você perde o avatar anterior, em regra, nesse momento de reencarnar mesmo. Agora, né, no momento da concepção. Agora, se você é um espírito mais evoluído, né, um espírito, enfim, já com mais luz e tudo mais, e você tem uma abertura espiritual muito maior, o que não é comum no nosso planetinha, né, nós seremos ainda, né, mas você já tem, vamos dizer, você está tão preparado para a espiritualidade que quando você morre aquilo é tão natural que você não precisa passar por esses processos todos e que você já lembra quem você foi nas outras vidas e você já incorpora, e você já lembra quem você é. Não como o Danielzinho, você lembra quem você é com várias vidas, com várias situações. Então, ou seja, passa a ser o você maior. Então, quer dizer, então você já não tem mais aquele apego ao Danielzinho, né, ao avatar. Então, lá mesmo, sem ter que reencarnar, você já está se separando desse avatar daqui. Mas não se separando totalmente, separando assim, ele foi mais um. Né? Ou seja, você está assumindo de novo a sua grandeza, né? Que nem todo mundo consegue assumir numa ida para lá e voltando para cá. Compreendo. Fica alguma coisa na minha cabeça mais ou menos assim. Cada encarnação é uma pecinha de um quebra-cabeça. Só que para eu ser completa, eu tenho que completar esse quebra-cabeça com todas as pecinhas. A cada reencarnação é uma peça que eu coloco ali neste quebra-cabeça. Seria isso? É exatamente isso. E sabe o que é o curioso? É que você falou que quebra-cabeça, que é uma excelente comparação, mas é assim, nós temos as nossas pecinhas a quebra-cabeça que nas nossas vidas nós vamos encaixando. Mas a humanidade, grupos de alma, tem muitas pessoas vivendo, quando a gente fala que somos todos um, nós temos que entender que a vida é da outra pessoa. Então, ou seja, eu estou vendo aqui com minhas pecinhas, mas a vida da Andréa, a vida de você que está nos ouvindo, ela é tão importante quanto a minha. Por quê? Porque num quebra-cabeça maior, nós vamos encaixar todas as nossas peças. A humanidade inteira encaixa as suas peças. Então, existem planos maiores, grupos maiores. Então, a nossa vida pessoal é importante. É o que eu digo, às vezes, não, ou seja, em algum momento eu vou me aproveitar da vida de outra pessoa para o meu conhecimento. Por isso que toda vida é válida. Às vezes você vê, poxa, eu tenho uma vida, aquela vida lá não vale nada, vale tudo. Daquela vida de outra pessoa, muitas vezes, que você não está nem participando, você nem conhece muitas vezes, você vai aproveitar ainda o conhecimento de toda a experiência que ela teve, porque nós estamos num universo infinito. É impossível eu, como Daniel, viver infinitas vidas aqui, não é que é impossível, é desnecessário. Então, eu, como Daniel, posso ver algumas, mas as outras pessoas vão vendo outras, e com isso a gente vai fechando o tapete. A gente consegue, então, entender o todo. Mas isso numa outra esfera inconsciente, né? Acima dos nossos avatares, da nossa vida pessoal. Mas é só para complementar, mas individualmente, sim, individualmente temos também os nossos quebra-cabeça menor, que a gente vai encaixando e formando nossa própria tapeçaria, por assim dizer. Compreendo. Deixa eu voltar um pouquinho mais, quando eu falei de deixar essa identificação de lado.
Às vezes tem a questão dos abortos, quando há uma gravidez e a mãe perde este feto, às vezes logo no começo, às vezes um pouco mais para o meio, ou quase no fim, mas enfim, esta alma não chega a encarnar de fato aqui, a ter o corpo físico. Por que ocorre isso? Ela precisava só daquele choque da matéria, já cumpriu ou ela desistiu? Se você está gostando deste assunto, então eu te convido a estar com a gente na semana que vem, quando continuaremos esse assunto trazendo muito mais informações ainda. Vamos falar sobre a questão do aborto, vamos falar sobre reencarnação na própria família, as razões pelas quais nós reencarnamos aqui ou ali. Nós vamos falar também de como é que fica com aquele desejo que às vezes a gente tem de se livrar das reencarnações, de não mais reencarnar nesse planeta? Vamos falar da reencarnação de animais e muito mais. Então, conto com você quinta-feira que vem às 8h30 aqui no nosso canal e no programa Universo Maior. Conto com a sua presença e não se esqueça, deixa aqui o seu like, comente, inscreva-se no canal e a gente se vê logo mais. Um forte abraço e muita luz para você. Até já!